Aproveitando o feriado, um casal, a sua filhinha de 2 anos, resolveram viajar. A mãe com a filha atrás e o pai dirigindo o veículo. Em determinado momento da viagem, a pista tomada de óleo, o carro virou 3 vezes e derrapou. A criança que estava num pequeno cochilo atrás e a mãe cuidando dela, despertou naquele momento. O pai foi com o coração na boca. 30 segundos de silêncio reinou naquele veículo. E de repente o pai olhou para trás e perguntou: "Está tudo bem?" A mãe, pálida, e a filhinha disse: "Papai, faz de novo, foi tão legal." Esta é a perspectiva da vida de uma criança. Aquela criança não viu perigo nenhum naquilo, só viu divertimento e alegria. Vemos também a história A Vida é Bela, um filme, uma história de um livro que foi produzido um filme, onde o pai conta a história da Segunda Guerra de uma maneira divertida para tentar impedir que o seu filho veja as atrocidades da guerra, especialmente as injustiças cometidas contra o seu povo, o povo judeu. É uma história muito interessante que mostra também a natureza da criança. Lembrando disso, eu me recordo de uma certa ocasião em que os discípulos de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que reinará para sempre, segundo a Bíblia Sagrada, enquanto esteve na terra, no seu ministério terreno, uma certa ocasião em que eles estavam numa viagem a pé, os discípulos começaram a conversar pelo caminho de qual deles exerceria maior influência por ocasião da implantação do reino de Jesus de Nazaré. Eles começavam a conversar, por exemplo, quem seria o primeiro-ministro, quem seria o ministro do planejamento, quem seria o vice-rei, coisas do gênero. E eles começaram então a disputar o poder. O Senhor Jesus percebeu que isso estava acontecendo. E numa próxima parada, Jesus surpreendeu a todos. O Senhor Jesus tomou uma criança, diz o texto sagrado, que ele pegou um pequenino e colocou no meio deles. E em colocando no meio deles, ele disse: "Se alguém quer entrar no meu reino, deve ser como esta criancinha." O Senhor Jesus, ele dá realmente um nó na cabeça daqueles que querem lutar pelo poder com a força ou lutar pelo poder com as artimanhas das armas da luta pelo poder, que é a difamação, que é a força, que é a capacidade de manipulação, que é a demagogia. Quando Jesus coloca aquela criança no meio, Jesus realmente está dizendo que o seu reino não é deste mundo, como ele disse a Pilatos por ocasião do seu julgamento. Eu quero dizer a você, meu querido telespectador, minha querida telespectadora, que o reino de Deus é algo que se depreende, é algo que se conquista, não pela força humana. Muitos, quando veem esta metáfora que Jesus criou da criança diante dos discípulos, para os quais Jesus diz que o reino de Deus se conquista com a postura de uma criança, acreditam que Jesus fez isso por causa da pureza da criança, por causa da simplicidade da criança, por causa da capacidade que a criança tem até determinada idade de não agir com maldade e dolo, mas parece que pelo contexto e
pelo próprio conteúdo de toda a mensagem que Jesus pregou, nós percebemos que isso existe algo mais profundo. Quando Jesus ele diz que nós temos que receber o reino de Deus, temos que entrar no reino de Deus, temos que nos apossar do reino de Deus, como uma criança o faz, Jesus está dizendo para nós uma lição mais elevada. Jesus está dizendo que para eu aceitar, ser aceito no reino e me apropriar no reino de Deus e na esfera espiritual, eu preciso ser dependente como uma criança. Uma criança é dependente. Uma criança de 2, 3 anos não pode ficar dentro de uma casa sozinha por muito tempo. Imagina a loucura de pais que vão viajar e deixam uma criança de 2 anos sozinhas. Pode dizer que a geladeira está cheia, pode dar dinheiro na mão da criança, pode dar talão de cheque, cartão de crédito e dizer a ela, olha, filhinho ou filhinha, fique aí que o papai e a mamãe vai ficar 30 dias fora. O que vai acontecer com essa criança? Se ninguém a socorrer em tempo, com certeza ela morrerá. Por quê? Porque a criança é dependente. Para eu me apossar das verdades eternas do reino de Deus e da vida espiritual que Deus quer me proporcionar, eu devo fazê-la na posição de criança, na posição de menino. Eu tenho que reconhecer que eu sou dependente de Deus. Eu tenho que reconhecer que eu não consigo atravessar as ruas movimentadíssimas da minha existência sem eu pegar na mão do Deus Todo-Poderoso e Soberano. Para você ter a vitória que você precisa, você deve hoje reconhecer a soberania e o poder de Deus. Quando você faz isso, automaticamente você está reconhecendo a sua nulidade, a sua dependência. E é aí que Deus entra, porque ele disse ao apóstolo Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. No nome de Jesus, que você seja dependente de Deus. Se você reconhece a dependência de Deus, eu vou orar por você neste momento. Talvez você esteja numa necessidade, numa luta, reconheça que você depende de Deus e Deus vai cuidar de ti. Pai, no nome de Jesus, eu entro agora na tua presença e apresento todos os nossos telespectadores. E nós juntos reconhecemos a nossa dependência. O que seria de nós se o Senhor não nos desse o sol? O que seria de nós se o Senhor não nos desse o ar? O que seria de nós se o Senhor não nos desse a chuva? O que seria de nós se o Senhor não mantivesse a vida em nós, a vida em nosso planeta? E nesse momento, reconhecendo que Tu és soberano e que nós somos dependentes, eu apresento também as necessidades individuais do nosso telespectador. Eu apresento, Senhor, este pai que está aflito por causa deste filho, desta filha. Eu apresento esta esposa que se desespera porque o seu marido está querendo abandonar a sua casa, está traindo a família. Eu oro, meu Deus, por esta pessoa que está enferma, doente, com dores. Ó Deus, eu oro por este pai de família que pede uma oportunidade de trabalho. Todas essas pessoas, Senhor, nesta programação, declaram, direta ou indiretamente, a sua dependência de Ti. E pela autoridade da Tua palavra, eu ministro sobre estas vidas o suprimento das necessidades, porque Tu és poderoso para fazê-lo e Tu ama a humanidade. Eu faço assim, creio que sou atendido, pois eu oro humildemente em nome de Jesus.